graças a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, João capítulo 1, hoje, os versículos 29 ao versículo 34, prosseguindo ao nosso sermão expositivo no livro de João, versículo a versículo sendo pregado e explicado. Hoje, João capítulo 1, versículos 29 até o versículo 34. Quem encontrou pode dizer amém? Amém. Diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito do céu descer, do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Amém? João capítulo 1 e versículo então 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta afirmativa de João é importantíssima para que entendamos que, embora Jesus tenha nascido no mundo através de Maria, o Cristo está presente na Sagrada Escritura desde o Antigo Testamento. Este Cordeiro é o Cordeiro a que a Bíblia se refere em sua primeira manifestação de perdão, redenção, expiação, libertação, que está escrito em Êxodo, capítulo 12 e versículo 21. Temos aqui em Êxodo 12 e 21 a primeira alusão ao Cordeiro enquanto aquele que livra, protege, perdoa, afasta a ira de Deus. Êxodo 12, 21 está escrito assim: então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Este texto conhecemos, é o Cordeiro Pascual, que diante da última praga enviada por Deus sobre o Egito, a praga que viria ceifar, matar todos os primogênitos do Egito, estariam guardados aqueles em quem, nos umbrais da porta, estivesse o sangue do Cordeiro. Esta é a Páscoa judaica. A Páscoa cristã é celebrada a partir da morte e ressurreição de Jesus.
judeus celebram a Páscoa no Cordeiro e na libertação de Israel do Egito. Portanto, há uma sensível diferença na celebração cristã, na celebração da Páscoa cristã e na celebração da Páscoa judaica. Então, volto a repetir. Na celebração da Páscoa judaica, se celebra a libertação do povo de Israel do Egito, por meio da guarida, da proteção, da libertação operada pelo sangue do Cordeiro Pascual, que foi passado nos umbrais da porta, como sinal de temor, como sinal de fé, para que a morte não entrasse naquela casa. A execução do juízo da ira de Deus contra o Egito não repousasse sobre aquela família. Nós cristãos celebramos a Páscoa a partir da morte e ressurreição de Jesus, porque Jesus foi crucificado e Jesus ressuscitou durante a celebração da Páscoa judaica. É por isso que coincidem duas celebrações diferentes em uma mesma data. Jesus foi preso, crucificado e ressuscitou durante a celebração da Páscoa judaica. Por isso que nós, cristãos, não enfatizamos o Cordeiro e a libertação de Israel, mas a morte e a ressurreição de Jesus. E não só por uma coincidência de data, mas já João Batista asseverava: este é o Cordeiro de Deus. Onde todos os cordeiros sacrificados na antiga aliança e durante os ritos sacerdotais, celebrados na lei, postos na Torá, no Pentateuco, são meras representações anunciativas de que Jesus era o Cordeiro de Deus, de que ele seria sacrificado e por meio do seu sangue seríamos redimidos e purificados. Não é o caso de hoje, mas você pode anotar para ler em casa. Hebreus capítulo 10 trabalha este mesmo conceito, porém observando e repetindo por 4 vezes no capítulo 10, uma única vez, uma única vez, uma vez por todas. Hebreus vai apregoar que ele não só é o Cordeiro, mas é o Cordeiro de Deus que, por intermédio de um único sacrifício e de uma única vez, estendeu perdão, libertação, expiação e graça a todos os homens de todos os tempos e em todas as épocas. Amém? Então nós temos no Antigo Testamento prenúncios, imagens anunciativas, onde Israel, celebrando a cada ano a Páscoa e aprendendo que através do Cordeiro Pascual sacrificado e do seu sangue derramado, Deus perdoava e protegia e guardava o seu povo. Um anúncio de que o Cristo seria este Cordeiro, que por um único sacrifício proporcionaria a todos nós perdão e misericórdia. Em 1 Coríntios capítulo 5 e versículo 7, 5 e 7 diz assim, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. O texto de Coríntios, escrito pelo apóstolo Paulo,
nos demonstra claramente o que pensava a igreja do primeiro século. Cristo era o Cordeiro Pascual, era o Cordeiro prenunciado, testemunhado por João Batista. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É interessante porque o verbo tirar, no grego está no presente, que significa não só tirou ou tira, mas continua o quê? Tirando. Por isso o verbo é conjugado no presente no grego. Então, Cristo é o Cordeiro de Deus que não só perdoou, mas continua perdoando. Que não só tirou o pecado, mas continua tirando. É por isso que Hebreus 10 dirá: o seu sacrifício único é plenamente o quê? Suficiente. Porque os efeitos operados na cruz permanecem ativos, manifestativos, mesmo nos dias atuais, continuamente. A palavra, portanto, de João Batista em tirar é o verbo conjugado no presente, aquele que continua o quê? Fazendo. E por isso que, como igreja, não admitimos doutrinariamente nenhum tipo de sacrifício que não seja o sacrifício de Cristo. É por isso que, como igreja, não aceitamos doutrinariamente que nenhum sacrifício oferecido por você ou oferecido por mim seja uma conduta bíblica. Deus não precisa de sacrifícios. Há um único sacrifício diante de Deus. Este sacrifício é o sacrifício de Cristo, onde todas as bênçãos que recebemos, a recebemos não por nós, mas pela obra de Cristo. Por isso que o meu sacrifício e o seu sacrifício é inválido diante de Deus. Igrejas, portanto, que admitem a prática de sacrifícios, seja numa linguagem de campanha, seja numa linguagem do que quer que seja que aquela igreja faça, ela não conhece o Ró Irô, o que tirou e continua tirando, o que operou e continua operando. Ela nega a continuidade do sacrifício de Cristo. E nega, porque se o sacrifício de Cristo foi pleno e suficiente, para que o teu sacrifício então? É uma questão de lógica. Se o sacrifício de Cristo é roilon, é pleno, contínuo, permanente, para que o teu sacrifício? De que vale ele? Quando o sacrifício de Cristo não é roilon, então não é pleno, não é contínuo e não é permanente, o teu sacrifício complementa o sacrifício de Cristo, o que biblicamente é uma heresia. Biblicamente isso é uma heresia. Já li para vocês Gálatas capítulo 2, versículo 10, de que as boas obras nos foram dadas anteriormente por Deus para que a fizéssemos em Cristo. Paulo está dizendo: as boas obras que há em você não são suas, foram dadas por Deus na pessoa de Cristo para que você executasse. Por isso estamos dizendo: não há sacrifícios a serem oferecidos a Deus, porque até as minhas boas obras, e elas existem, são obras que me foram dadas pelo Espírito Santo, para que eu as executasse. Então, mesmo as minhas boas obras não são minhas. Gálatas capítulo 2, versículo 10. Não são minhas, mas são obras operadas pelo Espírito Santo. Por isso, volto a repetir, negamos
discordamos e em nossa igreja não admitimos doutrinariamente que haja nenhum outro sacrifício que não seja o sacrifício de Cristo. Vou dizer de uma maneira mais popular: não há pagamento de preço se o preço já foi pago na cruz do Calvário. Amém? Isso nega a eficácia da cruz. Se Cristo pagou na cruz e eu continuo pagando, é porque a cruz não é Roiron. Ela não continua tirando, ela não continua perdoando, ela não continua sendo um sacrifício agradável a Deus para afastar a ira do pecado. Então não há sacrifício, não há pagamento de preço, e não há sacrifício e não há pagamento de preço, porque a cruz de Cristo é suficiente. Exorto de novo, leia Hebreus capítulo 10. Um único sacrifício, uma única vez, cujos efeitos permanecem sendo manifestados. E tudo que recebemos de Deus, tudo vem através da bondade e da misericórdia de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Você pode adorar a Deus por isso. Tudo está debaixo da cruz. Tudo está debaixo da cruz. Quando Deus, vou fazer esta ilustração que muitos pregadores fazem, e é uma ilustração muito pertinente. Quando Deus olha para mim orando, o que o toca e o sensibiliza não sou eu. É que entre eu e Ele vê Cristo. Amém? Ele vê o sacrifício do Filho, a morte e a ressurreição do Filho. Todas as vezes que Deus olha e eu estou pedindo perdão e misericórdia, o que o sensibiliza não sou eu, mas é o Cristo que está sobre mim. E é pelo amor do Cristo, pela fidelidade do Cristo, pela santidade do Cristo, é que Deus se move em misericórdia para alcançar a minha vida, que está debaixo da cruz de Jesus. Debaixo da cruz de Jesus. Então, quando eu oro, eu posso imaginar essa cena. Deus neste momento está olhando, mas graças a Deus que eu ao olhar para mim, antes de mim, Ele verá Jesus, e eu serei abençoado, atendido, perdoado, porque Jesus foi fiel, Ele é santo, Ele é puro, e a pureza dele me beneficia, a graça dele se derrama sobre mim, e isso me traz confiança para chegar-me ao trono da graça de Deus, como diz Hebreus capítulo 4. Acheguemos-nos com confiança ao trono da graça, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer dos nossos pecados, mas temos um que, como nós, em tudo foi tentado sem pecado. Ora, Hebreus está dizendo: venha ao trono de Deus, corra para o trono de Deus, porque entre você e o trono de Deus está Cristo, o sumo sacerdote, que estende sobre você o seu amor e a sua misericórdia. Era isso que João estava pregoando, começando a lançar os alicerces da compreensão de que este era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 30 diz assim: este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Relembraremos
alusões que fizemos no domingo passado no sermão, onde João se coloca na posição de não ser digno de desatar, desamarrar as correias das sandálias de Jesus. Eu escrevi no WhatsApp dessa semana no grupo da igreja. Por que João Batista imaginou desatar as correias da sandália? Porque isso é um ato de honrar o outro, lavar os seus pés. O tirar a sandália, o desatar a sandália, é lavar os pés do outro. João então estava dentro de um hebraísmo, dentro de uma expressão judaica, dizendo: eu não sou digno de desatar as sandálias, quer dizer, muito menos de lavar os seus pés. Se eu não sou digno nem de desatar as correias, muito menos sou eu digno de lavar os seus pés. E vem João de novo reafirmando neste mesmo sentido, dizendo: ele é superior a mim. Ele veio antes de mim, ele já existia antes de mim, e ele é superior a mim. E dissemos no domingo passado que isto tem por objetivo nos nortear, nos mostrar a direção de como devemos nos relacionar com Deus. Vou relembrar o que eu falei domingo passado. Na avaliação de Jesus, escrito pelo evangelista Lucas, João é o maior dentre todos os profetas. Jesus disse: o que viestes ver? Um profeta? Eu digo, não apenas um profeta, porque dentre os nascidos de mulher não há ninguém maior do que João. João é um grande profeta, ou o maior dos profetas testificados pelo Cristo. O anjo Gabriel, falando com Zacarias, nós lemos também, disse: ele será grande diante de Deus, será cheio do Espírito desde o ventre, será separado para o Senhor. O próprio anjo Gabriel, ao anunciar o nascimento de João Batista, cita o texto de Malaquias, dizendo: porque este converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, e manifestará a justiça de Deus. Dizendo que o esperado, que vem sob o espírito de Elias, no ímpeto, na força do ministério de Elias, era João Batista que nasceria. João Batista, nas palavras do próprio Jesus e depois confessado por ele mesmo, ele é apenas a voz do que clama no, citando Isaías capítulo 40. E mesmo sendo esta pessoa tão importante, é alguém que se julga não ser digno de desatar as sandálias, muito menos de lavar os pés de Cristo. E isto nos orienta em como nos relacionamos com Deus em nossas orações. Porque se é verdade, e é verdade, tudo que está na Bíblia Sagrada, não tenha dúvidas que adorar a Deus é servi-lo, não ser servido. Por isso não vamos à igreja buscar a nossa bênção, não vamos à igreja buscar o nosso milagre. O milagre e a bênção é a consequência daquele que sabe ser servo. Daquele, como disse domingo passado, que na fila da relação com Jesus vai para trás de João. Se João não é digno de desatar as sandálias, muito menos eu, muito menos você. Nesta relação com Cristo, a gente vai para a fila atrás de João. Se João não se sentia digno de lavar os pés de Jesus, muito menos sou eu e você. E isto nos orienta de como se serve a Deus.
como se relaciona-se com Deus, da razão de estarmos aqui nesta noite. Por isso, volto a dizer a você, abolimos todas as canções egocêntricas que cultuam a si mesmo. Estamos retirando e removendo todas as músicas do eu, meu, mim, para mim, e tirando todas essas músicas, porque eu preciso ir para trás de João Batista na fila da adoração. Amém? E preciso aprender a adorar biblicamente. Então eu não canto o que não for bíblico. E cantar o que for bíblico é cantar atrás de João. Então não é seu, não é para você, não é você, não é teu. É dele, para ele, para a glória dele, em razão dele, por causa dele. É tudo para ele. É assim, irmão, que se adora a Deus. É assim, o jeito bíblico de adorar a Deus é assim. Por isso eu friso muito para que João Batista se torne um símbolo para mim e para você, de como orar, de como falar com Deus, de como cantar a Deus, de como cultuar a Deus. Eu sempre atrás de João Batista, na fila da adoração, sabendo se ele, sendo quem ele foi, este grande homem e maior de todos os profetas, não se sentia digno de desatar as sandálias, muito menos eu. E é com esta humildade que eu deveria entrar aqui todos os domingos por aquela porta para glorificar, exaltar e bendizer a Deus. É assim que eu deveria entrar todos os cultos, em todas as canções e em tudo que eu execute para a glória de Deus, celebrando a superioridade inquestionável, suprema, eterna do Cristo sobre todas as coisas e sobre a minha própria vida. Porque fazendo assim, eu começo a aprender a ser servo. E servo de Deus. E não tenha dúvidas, irmãos. A partir do exemplo do próprio diabo, que talvez uma das coisas que mais aborreça a Deus é o orgulho e a altivez. De que este caminho é absolutamente contrário ao caminho da adoração, e que a adoração nos leva à humildade, ao amor com temor e tremor diante da grandeza da glória do Senhor. Versículo 31. Eu mesmo não o conhecia, dizia João, mas por isso é que vim, batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Quando João diz, eu mesmo não o conhecia, João estava dizendo, eu não estou batizando já sabendo que o meu primo, filho de Maria, é o Cristo. Eu estou batizando em obediência a Deus, que por meio do batismo pediu que assim fizesse, pois no ato do batismo se revelaria o Cristo. Há uma grande diferença entre Jesus e Jesus Cristo. A palavra Jesus era um nome comum entre gregos e judeus. Não há sacralidade em torno só do nome de Jesus. Por isso que ele é chamado de Jesus Cristo. Jesus, o ungido, o escolhido, o enviado de Deus. Por isso que ele é Jesus Cristo, porque ele é o Cristo enviado. Veja, até mesmo no nosso contexto hoje, uma pessoa pode ir a um cartório registrar-se com o nome de Jesus? Pode. Isso é um nome comum. Mas o Cristo,
o diferencia dizendo: ele é o ungido de Deus. É dentro desta linguagem que João estava dizendo: eu o conhecia como Jesus, mas agora eu passo a conhecê-lo como Jesus, o Cristo de Deus. Amém? Que isso não me confunda com textos que diz que há poder no nome de Jesus e que Jesus seja um nome comum. Não haja confusão nele. Quando a Bíblia diz que há poder no nome de Jesus, ele está dizendo no Jesus o Cristo. É claro que há poder no nome de Jesus, porque o nome de Jesus a que se refere a Bíblia Sagrada é o Jesus o Cristo. Agora, é evidente que o seu amigo de trabalho que possa se chamar Jesus, você saiba que não há nenhum poder no nome dele. Isso eu acho que é uma coisa óbvia, né? Mas eu tenho que me precaver para ninguém sair falando que o pastor falou que o nome de Jesus é um nome comum e não tem poder. Porque a gente tem uma imaginação, né, irmão? Tem uma imaginação inimaginável. Por isso que eu tenho que me precaver às vezes, porque eu tenho que imaginar o que ele possa imaginar. Então, se você estava imaginando que o pastor estava dizendo que o nome de Jesus não tem poder, não. Eu estou dizendo do seu amigo que se chama Jesus e que você sabe que não há poder no nome dele, porque o nome dele é um nome comum, mas o Jesus da Bíblia, que é o Jesus Cristo, e quando oramos em nome de Jesus, há poder para a glória de Deus. Versículo 32. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito do céu, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu vi o Espírito descer como uma pomba e repousar sobre ele. A pergunta que eu lhe faço é: por que o Espírito Santo, segundo predito pelo próprio Pai? Porque depois João irá testemunhar dizendo que o Pai que o enviou a batizar disse a ele que aquele sobre quem descesse o Espírito como uma pomba, este era o que batizava com o Espírito Santo. Mas por que uma pomba? E é evidente também que nós sabemos, não é que desceu uma pomba. O sinal profético como uma pomba, e repousou sobre ele. Da mesma forma que Jesus não é cordeiro. Jesus não é um cordeiro. Jesus não tem 4 patas. Jesus não tem lã. Ele é um cordeiro de maneira o quê? Figurada, metafórica, profética. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o mesmo raciocínio. O Espírito Santo não é pomba. Ele desceu sobre o Cristo como uma pomba e repousou sobre ele, numa ilustração, numa linguagem metafórica, profética, de uma pomba que repousa, dentro de uma simbologia maior na Bíblia. E por isso eu te convido a ler Isaías, capítulo 42. Abra comigo a sua Bíblia. Há uma razão bíblica e textual para que a pomba ocupasse esta representação do Espírito Santo. Isaías capítulo 42, versículos 1 a 3, na sua Bíblia está escrito assim: eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio que fumega, o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Isto vem de uma simbologia de mansidão.
mansidão. Sede prudente como as, mas simples, mansos como a pomba. Vem desta concepção de mansidão e de uma mansidão profetizada em textos messiânicos. Vou ler novamente. O meu escolhido, em quem tenho prazer, porei nele o meu espírito, e ele trará justiça. Não gritará, não clamará e nem erguerá a voz nas ruas. Ele não será um revolucionário de rua. Não vai mobilizar pessoas contra ninguém. Não vai mobilizar pessoas contra poderes. Haverá justiça, mas sem gritos, sem clamor de rua. Haverá justiça, mas de forma mansa, porque ele não quebrará o caniço rachado. O cano já está rachado, irmão. Você não vai quebrá-lo, porque você fará suavemente. O povo é esse caniço quebrado. Quebrado pela injustiça, pela maldade, pela perversidade, pelo pecado. E ele está dizendo: o meu escolhido não quebra o cano, o caniço quebrado. Ele vai agir com suavidade, com cuidado, com delicadeza, com mansidão. Ele não vai apagar o que já não existe fogo, é só um pavio que fumega, ou fumegante. Não tem nem fogo mais. Ele não vai esmagar então o pavio. Ele não vai apagar o pavio. Ele agirá com sutilidade, com delicadeza. Eu vou ler para você na tradução contemporânea da Vida Mensagem, para que essa leitura fique mais clara para a sua compreensão. Na Bíblia Mensagem, estes versículos 1 a 3 do capítulo 42 está assim: olhe bem para meu servo, estou dando a ele pleno apoio, ele é meu escolhido, e eu não poderia estar mais satisfeito com ele. Eu lhe dei do meu espírito, da minha vida. Ele estabelecerá a justiça entre as nações, não chamará a atenção para o que faz, com discursos espalhafatosos, ou desfiles pomposos. Ele não vai menosprezar os oprimidos, nem os fracos, nem fazer pouco caso do cidadão comum, mas com firmeza e com constância estabelecerá a justiça. Amém? É esse mesmo versículo. Então, irmão, você vê agora que os irmãos não têm ideia daquela canção que eles cantam na igreja, que não apagará o pavio que fumega, né? Eles não têm ideia, porque ali é feita uma alusão à manifestação do poder do Espírito, mas não tem nada a ver com o pavio. O pavio que fumega é o que já está fraquinho, não tem mais fogo, e precisa ser tratado com delicadeza e com cuidado para não apagar. Isso significa dizer para mim e para você: não quebre o caniço que já está fragilizado. Não apague o pavio fumegante. Haja com misericórdia. Não pise em quem já está caído. Não faça sofrer quem já está chorando. Nem em nome de Deus, nem em nome do zelo de Deus. Não faça isso. É por isso que a mansidão é colocada lá em Gálatas 5:22 como fruto do Espírito. Porque o Cristo nos deu um exemplo de como se trata o caniço quebrado, de como se tratar o pavio que fumega. Delicadeza, cuidado, amor e misericórdia. Me permita dizer, é por isso que eu não gosto de líder mal educado. Eu não gosto de líder mal educado.
Eu não gosto de liderança grossa. Eu não gosto. Eu não gosto de pastor mal educado. Eu não sigo pastor grosso. Não tem nada a me acrescentar. Pastor que dá murro na mesa, que esbraveja em vídeo de YouTube, internet, não tem nada para me ensinar. Nada. Não gosto de gente assim. E não vou dizer que eu não gosto de gente assim. Não gosto de gente mal educada. Não gosto de gente grossa. E não gosto de gente grossa e mal educada. E não admito líder grosso e mal educado. Porque Deus me ensina um caminho de mansidão. E Deus disse para mim: tenha cuidado com o caniço que está quebrado, Adriano. Trata com delicadeza, porque a vida já quebrou esse caniço. Trata com delicadeza. Não faça no meu nome, não quebre no meu nome. Não apague o pavio dizendo que fui eu. Não faça isso. Cuida do caniço quebrado. Não deixe apagar o pavio que fumega. Trata com delicadeza. É assim, diz o texto, que se manifestará a justiça de Deus. Amém? Profecia mal educada, irmão, não é de Deus. Você entende isso? Grosseira, mal educada. É gente mal educada que está profetizando. É gente mal educada e grosseira que está falando de visão. Porque então, irmão, faça o que com o texto da Bíblia? Rasgo. Tem uma cambada de profeta mal educado por aí, irmão. Grosso. Que pensa que má educação e grosseria é poder de Deus. E pior, é um bando de crente aplaudindo isso, irmão. Eu fico pensando, o que tem na cabeça, gente, seguindo o líder grosseiro, mal educado, esbravejando no púlpito, ofendendo pessoas, machucando pessoas. O que tem na cabeça de seguir essa gente? Tem tudo menos Bíblia. Porque se tivesse Bíblia, ele saberia como tem que tratar o caniço quebrado. Ele saberia como tem que tratar o pavio que está só fumegando, porque não tem fogo mais. E aí você pode me dizer, mas Jesus açoitou, e realmente está escrito isso em Lucas. Ele fez uma azorraga, ele fez um chicote. E açoitou os cambistas e religiosos do templo. É isso mesmo. Ao povo ferido, machucado e oprimido, caniço quebrado, pavio fumegante, amor e misericórdia. Aos falsos religiosos, hipócritas, demagogos e pseudo-cristãos, chicote nas costas. É assim mesmo que Jesus fazia. É esse o critério de Jesus. Religioso, falando em nome de Deus, pregando, orando, profetizando, chicote nas costas. Caniço quebrado, ferido, machucado, caído à beira do caminho, como na parábola do bom samaritano, graça, amor e misericórdia. Então, pastor mal educado e grosseiro, chicote nas costas. Amém? Aquele que entra ferido, caniço quebrado pela vida, abraço, misericórdia e compaixão. Então eu penso que o meu juízo de valor não está errado, porque eu sou intolerante com quem anda de terno, gravata, Bíblia na mão, se fazendo de pastor, bispo, missionário, profeta, profetiza, e que não sabe tratar o caniço quebrado, e não sabe tratar o pavio que fumega. Então, posso ser contundente, sim, porque o Jesus que eu leio na Bíblia fazia pregações para esse povo
como em Mateus capítulo 22 ou 23, dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Era essa a pregação dos falsos religiosos, dos pseudos religiosos, que em nome de Deus oprimiam e machucavam. Ai de vós, escribas. A cada frase ele repetia, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Sabe o que significa isso dentro de uma análise literária? A repetição. Você sabe o que a repetição significa dentro de uma estrutura literária? ênfase. Então, quando você tem um sermão de Jesus, em que cada versículo ele começa dizendo: ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, está dizendo: você é muito hipócrita, muito. Ai de vocês, mas muito ai de vocês, e muito ai de vocês. Era essa a ênfase de Jesus. Por isso, o Espírito que desce sobre o Cristo como uma pomba é um sinal de Deus para mim, como Deus opera e se manifesta a sua justiça. Amém? Com mansidão, com humildade. Veja João Batista: ao povo caniço quebrado, ao povo pavio fumegante que vinha a ele, recebia a palavra de Deus, misericórdia, e eram batizados para que fossem salvos. E os fariseus que vieram de Jerusalém para fiscalizá-lo, chicote nas costas, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Mesmo critério, um critério que é de Deus, manifesto em Jesus, manifesto em João Batista. Por isso que líderes e pastores, no quesito mansidão, precisam ser combatidos categoricamente, para que não permitamos maus exemplos. E infelizmente essa é uma praga que se alastra. Conheço igreja em que o líder é mal educado e fez um bando de gente mal educado liderando também. O líder é grosseiro e fez um bando de gente grossa também, humilhando, pisando, desrespeitando, como se isso fosse autoridade. A autoridade de Deus é o que você está lendo na Bíblia Sagrada, amém? Você pode glorificar a Deus, é o que você está lendo. É a simplicidade, a inocência, a delicadeza de uma pomba que desce do céu e repousa sobre o Cristo. Assim é o Espírito Santo que se manifesta sobre as nossas vidas. João capítulo 1 e versículo 33. Agora eu peço que você preste atenção, porque agora eu vou fazer com você o que a Bíblia faz comigo, sempre que eu leio. Vou fazer com você o que a Bíblia faz comigo, sempre que eu preparo uma mensagem. Então eu quero que você preste atenção. João capítulo 1, versículo 33 diz assim: eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito. Muito bem. Versículo 33 diz: me enviou para batizar com água. Esse é o que batiza com o Espírito. 2. Está claro para você? É isso que você está lendo? Eu batizo com água. Aquele que sobre ele repousou a pomba batiza com o Espírito Santo. Aí eu leio Efésios agora, capítulo 4 e versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé e o quê? Eu faço o que agora?
João falou: eu batizo com água. Ele batizará com o Espírito. Aí vem Efésios e fala: há um só batismo. Agora faz o quê? Me permita ensinar você a interpretar a Bíblia. Já lhes disse: quem usa a Bíblia para negar a Bíblia é o diabo. Quem usa texto da Bíblia para refutar texto da Bíblia é o diabo. Isso está na tentação de Jesus no deserto. Se tu és o Filho de Deus, lança-te do alto daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todo o teu caminho. Usa a Bíblia contra a própria Bíblia. A Bíblia é contra Deus. Quem faz isso é o diabo. A gente não segue o diabo. Então eu não posso colocar Efésios contra João capítulo 1, versículo 33. Quem faz isso é o diabo. Usa a Bíblia para negar a própria Bíblia. Eu não posso pegar Efésios 4 e 5 e colocar o quê? Contra João 1 e 33. E a pergunta que eu faço é: eu não faço isso durante as mensagens, mas hoje eu vou fazer. Eu quero ouvir a sua sugestão. O que eu faço, irmão, com isso aí? Imagina você no meu lugar, como pastor, tendo que pregar isso na igreja como hoje, e aí você explica o quê? Pode assinar com a sua mão, não precisa ter vergonha. Alguém gostaria? Eu vou pedir para o André deixar o microfone. Porque, irmão, eu estou dizendo isso porque é fácil a gente falar: eu não creio no que o pastor falou. A pergunta que eu faço: se não é assim, é como então? Se não é assim, como é então? Porque é fácil simplesmente dizer: ah, eu não creio assim, eu não acho assim. Mas se não é, como que fica então? Já viu Chaves? Como é? E como fica? E como é? Então, se não é assim, como que fica então? Porque eu tenho um problema que eu tenho que resolver. Estou lendo um versículo que está falando do que me parece 2 batismos. Um de João nas águas e outro de Jesus com o Espírito. Ô irmão, eu estou enganado. Não é isso que a gente aprendeu na igreja? É isso ou não? Levanta a mão quem aprendeu que tem o batismo nas águas e o outro batismo com o Espírito Santo. Sem medo, levanta a mão assim. É isso que a gente aprendeu. Agora, o que eu estou te convidando é: pegando o que a gente aprendeu e comparando com Efésios 4 e 5, eu faço o quê? Porque a Bíblia está me dizendo claramente: Adriano, há um só Deus, um só Senhor e um só batismo. Agora, se a sua fé for contra a Bíblia, ela não é fé de Deus, irmão. A sua fé não pode ser contra a Bíblia. Porque quem que faz as coisas contra a Bíblia, irmão? Quem que faz? O diabo. É o diabo que faz coisas contra a Bíblia. É o diabo que acredita em coisas contra a Bíblia. É o diabo que faz isso. Que ensina desde o início, quando conheceu Adão e Eva, a desobedecer a palavra de Deus. É o diabo que faz isso. Desde o começo ele é assim, ensinando os homens a desobedecer a palavra de Deus. Então a minha fé, a minha experiência não pode negar a Bíblia. Isso é coisa do diabo. Eu não posso desobedecer a Bíblia. E se a Bíblia está me falando, daqui a pouco eu explico. Mas ainda que eu não entenda, eu não saiba explicar. Se a Bíblia está me falando que há um só batismo, há quantos batismos, irmão? Há um só. Posso não saber explicar. Posso não saber como que é. Mas se a Bíblia falou, é um e ponto final. Eu estou com a Bíblia, creio na Bíblia e eu obedeço a Bíblia e ponto final.
Não importa o que me falam, o que me digam, eu creio na Bíblia Sagrada. Se a Bíblia Sagrada está dizendo para mim, há um só Deus, um só batismo, é isso que eu creio, em um só Deus, um só Senhor e um só batismo. Depois eu vou ver como é que eu entendo isso, mas se é a palavra de Deus, é um só batismo. Eu vou te dar uma resposta, irmão, que ela tem só 500 anos. Eu vou pedir para você, vou te dar uma explicação que ela só tem mais de 500 anos. Porque entenda uma coisa, irmão, ao longo de 2000 anos de história de cristianismo, não tem um versículo da Bíblia, que já não foi exaustivamente discutido, debatido, lido, relido e lido. Não existe. Vou fazer alusão às palavras do pastor Nicodemos com muita propriedade. Se você tem um pensamento diferente de tudo que já foi escrito, a possibilidade de você estar errado é gigantesca. O pastor Nicodemos fala isso. Se você tem um posicionamento bíblico diferente de tudo que já foi escrito, a possibilidade de você estar errado é quase certa. Porque tudo na Bíblia, todos os textos, todos os versículos, no original, no grego, no hebraico, todos já foram exaustivamente discutidos, explicados, ensinados. Basta que queiramos o quê? Entender apenas. Porque a doutrina cristã é muito clara, explícita, e não há um versículo da Bíblia que já não tenha sido comentado, interpretado, debatido, falado, escrito. E não foge aqui esse texto de João, capítulo 1, versículo 33. Então eu vou lhe dar uma explicação que existe escrito há mais de 500 anos. Então não é que o pastor teve uma revelação, uma luz que Deus fez ele, não. Amém? Há mais de 500 anos escrito. Basta que a gente queira o quê? Entender cada versículo da Bíblia. Pois bem, quando lemos o texto, capítulo 1, em versículo 33, o Espírito Santo desce em Jesus em que momento na vida dele, irmão? O que estava acontecendo? Quem se lembra? O que acontece que o Espírito desce como uma pomba sobre ele? O que aconteceu? Batizado nas águas. Você não pode pegar o texto, irmão, e remover ele do seu com. Isso não pode fazer. Isso não pode fazer nem interpretação de texto de língua portuguesa. Nem no Enem você não pode fazer isso. Quando tem prova de interpretação no Enem, você não pode retirar o texto do seu contexto. É isso que é a avaliação de interpretação de texto, a sua capacidade de ler e compreender o contexto daquela passagem, não é? A Bíblia é a mesma coisa. Você não pode pegar o texto da Bíblia e remover do seu contexto. Então nós estamos falando aqui do Espírito que desce como pomba sobre um Jesus que está sendo batizado por um João Batista, que está dizendo no versículo 33 que Deus o enviou para batizar e que no meio então das águas em que ele batiza, em que Jesus é batizado, Deus diz: esse é o que batiza com o Espírito Santo. O que isto, portanto, quer dizer? Eu, João, meu batismo é só nas águas, mas aquele que tem poder para tornar esse batismo nas águas como obra do Espírito Santo é aquele que, sendo batizado, descerá sobre ele o Santo Espírito. Vou repetir para você o que João está dizendo em outras palavras. Eu sou só um servo. Eu só batizo na água. Mas aquele que, sendo batizado nessas águas, tem poder de tornar ela uma obra do Espírito Santo, é aquele que, sendo batizado nessa simples água,
repousará sobre ele o Espírito Santo. Aí será exatamente a mesma coisa que Jesus falará para Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João, que nós vamos estudar ainda. Aquele que não nascer da água e do... aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Agora eu vou perguntar para você: uma água sem Espírito leva alguém para o céu? Água sem Espírito a gente toma todo dia banho, né? Se chama banho. Água sem Espírito não leva ninguém para o céu. Nascer da água e do Espírito é ser batizado pelo batismo do Cristo, que torna as águas uma obra do Santo Espírito, em que ele deixa de ser apenas um batismo de água para se tornar em um batismo cheio da graça do Espírito Santo. Amém? Isto não quer dizer que não creiamos nos dons espirituais. Nós estamos dizendo que há fenômenos reais com nome errado na Bíblia Sagrada. Há fenômenos que são reais. Manifestações dos dons do Espírito. Lá em Coríntios capítulo 12, cremos nos 9 dons que estão lá. Cremos em Atos 2, que já falamos aqui. Não foi língua estranha, porque havia 16 nações presentes, em que cada um ouvia no seu próprio idioma, e que Coríntios 12 chamou isso de variedade de línguas. Cremos na Bíblia, cremos em Atos 2, cremos na manifestação dos dons, mas cremos com o nome bíblico que? Certo, correto. E por isso, em nossa igreja não há 2 batismos. Em nossa igreja há um só batismo, porque Efésios 4 e 5 diz que há um só batismo. E não entendemos o batismo nas águas desvencilhado do Espírito Santo, porque água sem o Espírito Santo é banho, não é batismo. Mas quando as águas recebem a graça, o poder do Espírito Santo, ele não é só batizado nas águas, mas ele é batizado no Espírito Santo. Ele nasce da água e do Espírito. Ele nasce do Espírito Santo. E é por isso que eu lamento muito você que não é batizado. Lamento muito por você não ser batizado. Muito. Porque você que não é batizado não se priva apenas de ser membro da igreja, se priva de um batismo que é realizado sob o poder do Espírito Santo, como obra do Espírito Santo. Lamento muito por aquele que se nega a ser batizado, porque ele não tem ideia do que ele está falando ou do que ele está fazendo quando ele diz que não quer ser batizado. Ele não tem ideia. Ele está achando que batismo é água sem Espírito, é banho de rio ou de piscina. Não é isso, não é isso. Descer as águas do batismo é descer as águas do Espírito Santo, é nascer da água e do Espírito. É por isso que a pomba não desceu em nenhum outro momento que não fosse no momento do batismo. É por isso que a pomba não desceu em nenhum outro momento que não era o batismo. Jesus e Deus estavam testemunhando ao mundo. O batismo nas águas é uma obra do Espírito Santo. E é por isso que no batismo, Pai, Filho e Espírito se fazem presente. O Filho sendo batizado, o Espírito descendo e a voz bradando no céu dizendo: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Batismo não é coisa pouca não, irmão.
batismo nas águas não é coisa pouca, não. É o momento em que Pai, Filho e Espírito Santo se fazem presentes. É isso que a Bíblia chama de ser batizado no Espírito Santo. É reproduzir em nossa vida o que aconteceu com Cristo. É por isso que somos batizados. E é por isso que Ele quis ser batizado. Para que aconteça com Ele o que aconteceu conosco. E que quando desçamos a água do batismo, sobre nós repouse a obra do Espírito Santo. Igual a Ele. E volto a lhe dizer, é errado pegar João 1:33 e dividir. Está errado. Não pode tirar do contexto, irmão. Não pode. Não pode interpretar o batismo de João uma coisa e o batismo do Espírito Santo outra coisa. Está errado no texto. O texto é claro. Jesus entra nas águas de João. O Espírito repousa sobre ele. O Pai se faz presente, testificando. Isso não é água. Isso não é um batismo de João. Mas isso é uma obra operada pelo Espírito Santo. Por isso disse: ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, fazei discípulos e os conduz à obra do Espírito Santo. Os faça cheio do Espírito Santo. Os faça nascer da água e do Espírito Santo. João estava dizendo: este é o que batiza com o Espírito Santo. É porque debaixo do nome deste Cordeiro de Deus, o meu batismo passa a ser uma obra do próprio Santo Espírito sobre a vida dos homens. Se queremos chamar Atos 2 de revestimento de poder, fique à vontade, isso é um termo bíblico. Revestidos de Cristo. A palavra revestimento é vestir quem já está o quê? Vestido. De camisa eu estou vestido. De blazer eu estou revestido. Quer chamar de revestimento de poder, revestimento do Espírito Santo, revestimento de Cristo, chame como você quiser. Mas batismo é um só Deus, uma só fé, um só batismo. O Jesus que batiza com o Espírito é o Jesus que torna as águas do batismo uma obra do próprio Espírito Santo. Amém? E é por isso que nem Pedro, em Atos 2, chamará Atos 2 de batismo no Espírito Santo. Depois vem em casa. Você tem mais de 40 versículos para ver a pregação de Pedro. E veja em que momento Pedro chamou aquilo de batismo com o Espírito Santo. E por que Pedro não chama? Porque é um só Deus, uma só fé e um só batismo. Ao contrário, na pregação de Atos 2, Pedro fala do batismo nas águas. Sede cada um de vós batizados em nome de Jesus. Amém? De forma clara, explícita no texto. Cremos nos dons? Sim. Cremos no que a Bíblia diz? Sim. Cremos no que ocorreu em Atos 2? Sim. Mas com o nome certo, no lugar certo, não chamando o que não é, e muito menos doutrinariamente negando a própria Bíblia, criando dois batismos, quando a Bíblia diz para mim em Efésios 4:5, há um só batismo. Amém? Então veja que aquilo que eu estou dizendo a você é algo que já é dito e pregado há 500 anos. Porque não há nada na Bíblia que já não tenha sido exaustivamente lido, relido, discutido e interpretado. Amém? E glorificamos a Deus por isto,
porque Deus nos dá uma herança bíblica robusta, uma herança bíblica forte, sedimentada, um alicerce firme, para que preguemos às gerações futuras a verdade da Bíblia Sagrada e levemos com verdade o Evangelho a todas as nações. Amém? Último versículo, João capítulo 1 e versículo 34. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Algumas pessoas vão usar esse versículo para negar a Bíblia e dizer: está vendo, Jesus não é Deus, ele é o filho ele é filho de Deus. Ele é filho de Deus, irmãos, mas eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo capítulo 2, versículos 1 e 2. Jesus realmente é filho de Deus, mas ele é filho dentro de uma linguagem já antigo testamentária, construída acerca do Cristo em torno do Filho. Salmo capítulo 2, vou ler para você. Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão, os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu Cristo. Contra o seu o quê? Ungido. E dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor pôs-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. É este o filho em que tudo lhe é dado, o filho em que tudo lhe é entregue, o filho que foi nascido, gerado da mesma essência do Pai. Veja que Salmo 2 é o que João estava escrevendo. No princípio era o Logos, a palavra estava com Deus, era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. É isso que está dizendo, é esse o Filho. O Filho é este. O Filho é aquele a que tudo lhe é dado, tudo é colocado diante dele. Todas as nações lhe são dadas por herança. Versículo 9. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Não haverá poder sobre a terra que resista o poder do Filho, a quem foi gerado pelo próprio Deus. Serão quebrados como um vaso de barro, serão despedaçados diante do seu poder. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra, tenham cuidado, porque este filho despedaça os reinos e os povos como se quebra um vaso de barro. Tenham cuidado, portanto, ouçam a sua advertência. Versículo 11: adorem ao Senhor com temor, exulte com tremor. Versículo 12: beijem o Filho. Beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que no Filho se refugiam. Você pode glorificar a Deus então? Você pode adorar a este o Filho de Deus. Usar o termo de João dizendo eu testifico que ele é filho de Deus para descaracterizar a sua deidade é desonesto, é mentiroso.
O Filho de Deus é uma construção teológica que vem desde a antiga aliança, exemplificada no Salmo 2. Este é o Filho de Deus, beijem-no, diz o Salmo, o reverencie e se refugie no Filho, porque nele está todo o poder. A ele foram entregues todas as nações por herança, e é este o Filho de Deus que glorificamos e adoramos nesta manhã. Amém? Você pode glorificar a Deus. Vamos nos colocar em pé e nós vamos orar nesta manhã. Vamos orar ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos orar àquele que João disse: ele é maior do que eu, ele é superior a mim. Nós vamos orar àquele que sobre ele repousou o Espírito Santo como uma pomba, e que não somente sobre ele repousou, mas este Espírito é derramado sobre todos nós quando descemos as águas do batismo. Lá está a obra do Espírito Santo sendo realizado em nossas vidas. Nós vamos adorar a este Filho de Deus, que o Salmo diz: beije o Filho de Deus, ame o Filho de Deus, se refugie no Filho de Deus, gerado pelo Pai. As nações lhe foram dadas por herança, os confins da terra como sua propriedade. Beijem, amem e glorifiquem aquele que é o Filho de Deus. Romanos 11:36, porque todas as coisas são por Ele, para Ele são todas as coisas. Feche comigo os teus olhos e vamos orar.